Boa noite a todos, a todas e a todes. Tá? É com muita alegria que estamos reunidos aqui. Tá? Eu queria apresentar para vocês o artista Sérgio Adriano H., muito conhecido de alguns de vocês, provavelmente de todos vocês. Para mim é um orgulho ser companheiro dele de jornada nas artes visuais, enquanto amigo, tá? E também eu vou falar um pouquinho dele para vocês conhecerem. Não sei se vocês todos sabem, mas ele fez educação artística na Univille, tá? Fez aqui a Casa da Cultura e se lançou no mundo das artes. Ele está morando atualmente em São Paulo, faz ponte entre Joinville e São Paulo, tá? E nunca deixou de prestigiar Joinville e de dialogar com Joinville. Na sua carreira há muitos prêmios, entre eles, tá, vou dizer que o Prêmio da Fama, que ele está no acervo do Mar, do Rio de Janeiro, Prêmio Elizabeth Anderle, vários prêmios Sindec, tá, e muitos outros prêmios. Já participou da Bienal Internacional de Curitiba por 2 edições, tá, e está numa carreira nacional e internacional. É um artista que em Florianópolis a gente diria cruzou a ponte, em Joinville cruzou o mar, né? É muito orgulho para nós aqui da Casa da Cultura recebê-lo, porque vamos agora puxar a sardinha para o nosso lado, de que é um ex-aluno, né? E isso é muito importante. Vários como ele fizeram essa trajetória, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho para vocês. Sérgio, muito obrigado por ter escolhido a Galeria Municipal Vitor Kusansev para a exposição e para o seu bate-papo. Também vou apresentar para vocês a Célia Maria, que vai fazer o lançamento do livro, tá? A professora Célia Maria. Depois ela vai falar também para vocês. E também essa exposição faz parte de um prêmio do Elizabeth Anderle. Primeiro vai ser aqui em Joinville e depois ela encerra no MASC, Museu de Arte de Santa Catarina. Então é muito importante para nós essa data, ainda mais constando da programação de aniversário de Joinville. Sérgio, muito obrigado e eu passo a palavra agora ao Sérgio Adriano H. Boa noite a todos, todas, todes e todos que sejam confortáveis de estarem aqui. Meu nome é Sérgio Adriano H., sou um artista visual, sou um pesquisador, mas muito mais que isso. Sou um homem que pensa pelas artes. Eu quero agradecer primeiro à Casa da Cultura por me receber, o Franzói, que é um amigo e irmão, e tantas pessoas que contribuíram para eu estar aqui hoje. Porque a arte não é feita de uma pessoa só, a arte é feita de muitas pessoas. É feito de churrasco para te colocar energia. É feito de abraços no meio da tarde ou da manhã. É feito de olhares. É feito de carinho, é feito de afeto. E a arte que eu faço, ela reflete quem eu sou. Ela reflete a vida que eu vivo. Eu vou começar contando para vocês que eu sou filho de uma mãe negra, um pai branco, que teve 5 filhos. Todo mundo já ouviu parte dessa história minha. Está no documentário da Célia, por sinal. Mas eu vou começar em 2001, na Casa da Cultura. Em 2001, quando eu comecei na Casa da Cultura, eu vinha de shorts, porque eu fazia atletismo. Então, eu vim aqui estudar desenho e história da arte. E um dos meus colegas, eu falei que eu ia fazer artes visuais, eu ia prestar artes visuais, e um dos meus colegas falou que homens da minha cor não fazem sucesso em artes. Isso foi em 2001. Quando eu olhava o livro de História da Arte, quando me faziam estudar História da Arte Europeia, realmente eu não via ninguém da minha cor no livro. Quando eu olhava o livro de História da Arte do Brasil, eu via quase ninguém. Ou quando estava lá um homem negro, ele tinha sido embranquecido. Um artista negro, ele tinha sido embranquecido. Então, mas mesmo assim, eu resolvi duvidar do que estava me falando e resolvi me jogar nas artes visuais.
mesmo não sabendo qual era esse mundo, o que eu ia enfrentar. E em 2001 começamos, para chegar em 2022. Essa exposição chama Ser Negro, e a gente vai percorrer um pouco o que é ser negro no Brasil e em Joinville. Já contei como é Joinville para vocês, inicialmente. Esse projeto tem o prêmio Elizabeth Andre, né, como patrocinador, que eu ganhei em 2021. E o Franzói falou, eu ganhei, esse é o meu 5º Elizabeth que eu ganhei, e o meu 19º prêmio em artes. E está incluído medalha Vitor Meirelles, enfim, um currículo. Eu estou falando isso só para fazer o contraponto de quando eu comecei e alguém falou que homens da minha cor não fazem sucesso em artes. Como eu falei, eu nasci em Joinville. A minha mãe e meu pai só me ensinaram a ir pelo caminho do meio, a só responder perguntas. Meus pais não me ensinaram a ser um formulador de perguntas. E por homens da minha cor, ficam respondendo perguntas a vida toda, porque é assim que a sociedade quer que eu me comporte. Mas aí eu fui descoberto pelas artes. Eu saí da passividade de responder perguntas e me coloquei como questionador da minha vida. E por que a minha cor incomoda tanto os outros? Uma das coisas que foi colocada na nossa cabeça é que a gente fica aprisionado a várias questões de verdade apresentada. Olhem para vocês, que verdade foi colocado dentro de vocês que não deixa você chegar na felicidade? Que verdade você olha no espelho, que pessoa você olha no espelho e não se reconhece? Se reconhece a história do outro, porque a história é feita de histórias que foram contadas para a gente. É feito de verdades apresentadas. Nesse momento a gente vai começar a desconstruir sobre verdades. Preto e negro no dicionário é pejorativo, é pavoroso, é sombrio, é nefasto. A polícia no Rio de Janeiro, em São Paulo, se comunica: homem negro suspeito de 16 a 46 anos. Ué, como que um homem de 16 a 46 anos pode ser igual? Mas essa é a definição de polícia. Poderia tirar a idade, só dizer homem negro suspeito. Por isso que matam tantas pessoas. No Rio de Janeiro, a polícia mata 9 vezes mais homens da minha cor. E em São Paulo, a polícia mata 3 vezes mais. Quando eu sair de casa, que eu vou correr em São Paulo, eu tenho que sair como um atleta. Eu não posso sair como uma roupa casual. Porque a polícia tem que saber que eu estou treinando. E eu não estou correndo porque eu roubei alguma coisa. Não acontece também em Joinville. Acontece quando atletas do JEC entram na churrascaria e a polícia pensa que eles vão roubar. E entram na churrascaria para ver se eles vão roubar ou não. Uma das minhas questões maiores de artes, que eu sempre venho tocando agora, é de como estimular as pessoas a ser artistas. De como levar elas a pensarem. Então, eu fiz uma série que é essa, o lugar que eu não pertenço, que eu busco pedestais, e me coloco nesse lugar para pensar onde estão as esculturas de homens e mulheres negros, né? Onde estão essas pessoas na sociedade? Onde estão elas aqui na escola da Casa da Cultura, os professores? Uma pergunta: quantos colegas negras vocês tiveram na escola, na faculdade? Por quantos médicos negros e negras vocês foram atendidos? E se tinha, qual é a escolha que vocês fizeram? Então, eu falo que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É preciso combater o racismo todos os dias. É preciso retirar o que foi colocado dentro de nós, que foi nos ensinado errado, e contar uma nova história, um novo ser, uma nova forma, uma nova abordagem. E o que eu espero realmente nessa nova exposição Ser Negro é que tenhamos mais artistas negros, tenhamos mais mulheres em artes.
Eu fiz um trabalho agora que está na exposição que chama Semana de 22. Todo mundo sabe a Semana de 22, 1922? Todo mundo já estudou a Semana de 22? Então, Semana de Arte Moderna de 22 aconteceu em São Paulo e era de homens e mulheres da elite paulistana. Mas na foto oficial, só existe homens na foto oficial, homens brancos. E aí, no Museu Ipiranga, tem uma coluna escrita em 1922, que é do museu. E eu vou fazer uma série lá para questionar exatamente isso. Onde estão os corpos em 1922, e aonde estão os corpos em 2022? Mesmo 56% sendo a população brasileira negra, o acervo dos museus, quase que 90% é branco. Né? Eu tenho poucos colegas artistas negros, grande parte está em São Paulo. E se hoje eu estou aqui falando, é que muitos antes de mim lutaram para eu estar aqui. Zumbi, Dandara, né? Carolina de Jesus, Rosana Paulino, que vocês precisam conhecer, Sônia Gomes, que vocês precisam conhecer. O nosso repertório de arte precisa mudar, o foco precisa mudar. A gente precisa ver novos artistas, a gente precisa olhar para o interno agora, para o Brasil realmente. Tem N artistas negros super importantes, mas que não chegam os nomes em Joinville. Essa é a questão. E hoje a gente tem um acesso que faz assim, chama internet. E a gente pode ver esses novos artistas, pode se informar desses novos artistas, ver o que eles estão discutindo e, muito mais que isso, apoiar esses novos artistas. Que essa é a questão mais importante. Dar o apoio. Pode ser financeiro, pode ser com like. Às vezes é um like que você precisa fazer no trabalho da pessoa. Mas a gente precisa mudar o nosso entendimento de arte. Eu gostaria de, só para finalizar, contar algo que é o meu desejo enquanto artista, o que me faz mover enquanto ser, o que me faz acordar às 5 horas da manhã e trabalhar até às 22. Eu espero, eu sonho que uma criança nascida numa comunidade, uma criança negra, uma menina negra, uma criança que não sabe sonhar, abra o livro de História da Arte. Descubra que Sérgio Adriano está nesse livro de História da Arte. Descubra que ele nasceu em Joinville, numa cidade preconceituosa, racista, homofóbica, que foi dito para ele que ele não poderia viver, se manifestar no mundo das artes, e ele duvidou. Ele duvidou tanto que virou artista. E quando ele virou artista, e essa garota, me olhar no livro de História da Arte, ele vai começar a sonhar. Ele vai começar a sonhar o que ele quiser. Vai começar a sonhar ser juiz, médico, quem ele quiser. E essa pessoa vai se transformar num ser tão iluminado, tão grandioso em vida, que a sociedade, quando ele morrer, vai dar um monumento para ele. Um monumento em uma praça. E aí, uma outra criança, nascida numa comunidade, vai passar pela praça e vai ver esse monumento. E vai reconhecer, descobrir tudo que essa pessoa fez e vai voltar a sonhar. Vai começar a sonhar. E o ciclo é esse. O meu desejo qual é? Ter representatividade. O que eu não tive quando eu comecei em artes. Então, o meu desejo todo é ver mais colegas, ter mais colegas negros, enfim, LGBTQ+, indígenas e todos que são achatados na sociedade, dividindo parede comigo em Joinville, em Santa Catarina, pelo Brasil e pelo mundo. Então esse é o meu desejo enquanto artista, enquanto homem negro. Muito obrigado pelo esse momento. Eu vou passar a palavra para a Célia, ela vai falar sobre o livro dela. Obrigado, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Eu quero agradecer muito aqui à Casa de Cultura por esse acolhimento,
o Franzói também por ter recebido nós aqui, organizado toda essa exposição do Sérgio, a Juliana também que veio para fazer a curadoria, a Juliana Crispi, e muito, muito especial meu grande amigo aqui, o Sérgio Adriano, que já estamos companheiros de uma jornada de um tempo, né, que vem acompanhando o Sérgio e muitos outros artistas aqui no Brasil. Eu vou falar assim 2, 3 palavras sobre o livro. Quando eu, em 2003, quando saiu a lei, né, a 10.639, em 2006, 3 anos depois, eu fiz a proposta numa reforma curricular na minha universidade, na UDESC, em Florianópolis, para nós termos uma disciplina de arte africana. Na ocasião ainda não se falava muito na indígena e eu tinha menos conhecimento ainda. E depois, com o tempo, a gente foi vendo também dessa necessidade de se falar também de outras artes, né? E naquela ocasião eu fui completamente questionada e foi muito difícil de conseguir que os professores aprovassem essa disciplina dentro de um curso de artes visuais, porque a alegação deles é que nós não tínhamos bibliografia no Brasil sobre arte africana. Nem se falava de contemporânea, mas mesmo sobre arte africana de um modo geral, né? E eu insisti muito com isso e a partir dessa data eu comecei a fazer muitas pesquisas, fui para os livros estrangeiros, porque realmente no Brasil sobre arte contemporânea africana e afro-brasileira não se tinha praticamente nada. Eu acho que até hoje se tem muito pouco nesse assunto, se tem sobre as artes consideradas tradicionais. E que eu acho também que é uma visão sempre europeizada, porque nós não podemos conhecer os segredos daquelas culturas. Isso me instiga muito, eu gostaria muito de conhecer, nós podemos supor muitos ritos, supor muitos usos dessas artes, mas nós nunca tivemos acesso a essas pessoas que fizeram essas artes, e sem contar que a África é um nome fictício, né, por um enorme, um imenso continente que foi dividido na colonização em 54 estados-nação. Então, dentro de cada estado-nação dessas, pelas línguas que tem, a gente pode ver o número de etnias e de grupos, de culturas que tem dentro. Só na Nigéria, quando eu viajei para a Nigéria, eu realmente fiquei muito assustada, porque me disseram que eles falavam mais de 500 línguas. Eu achei que aquilo era um absurdo, que era coisa da internet. Mas quando cheguei lá e comecei a falar com as pessoas, e elas confirmavam, mais de 500 línguas eles têm, porque são mais de 500 culturas, porque a língua é que vai definir a cultura, né? Então, vocês podem ver que isso é num país, se a gente vai falar nos outros países também, o Senegal tem 27, e aí nós vamos vendo também Guiné-Bissau tem umas 11 línguas, então você vai ver que são muitas culturas que se torna muito difícil esse acesso a todos esses entendimentos do que foi no passado. No presente, hoje, a gente pode se aproximar, porque os artistas estão vivos, estão dando depoimentos, né? Então, eu me propus, a partir desse momento, que insisti nessa disciplina, eu assumi um compromisso comigo mesmo que eu iria escrever um livro. Mas um livro a gente não escreve, né? Assim, em muito pouco tempo, ainda mais com outros compromissos de aula, de orientações de mestrados, doutorados, que a gente também se envolve com outros assuntos, inclusive, né? Então, esse livro me levou, assim, muitos anos e muitas viagens à África. Eu fui mais de 10 vezes para a África, fui também muito para a França para saber como que lá eles estavam pensando a arte africana, né, contemporânea, né? Entrevistei muitos artistas que estavam em diáspora e comecei, a partir de 2011, a entrevistar os artistas afro-brasileiros. Então, isso já tem mais de 10 anos que eu entrevisto esses artistas afro-brasileiros. A primeira foi a Rosana Paulino, que foi a primeira artista aqui que eu entrevistei, e fiz já 2 vídeos com ela, e tive, assim, um acolhimento maravilhoso com ela, que me instigou muito a continuar, né? Porque eu acho que também um dos incentivos para a gente fazer uma pesquisa é o momento que a gente é acolhido por essas pessoas, né? Por esses artistas, por esses ativistas, né? Porque eu acho que mais até do que artistas, eles são verdadeiros ativistas. Por isso mesmo que o livro tem este nome de Políticas e Poéticas, porque a gente vai ver que as poéticas dos artistas afro
tanto afros da África quanto afro-brasileiros, contemporâneos. A gente está falando do contemporâneo porque não conhecemos, como eu falei, e não temos acesso certo dessas outras culturas. A gente vai ver que são poéticas políticas. Eles estão dentro das reivindicações dos seus direitos. Eles não estão presos dentro de ateliês, copiando obras antigas ou fazendo aquilo que os outros querem, aquilo que os outros mandam. Eu cito mesmo o exemplo do grande artista catarinense, sem dúvida nenhuma, a obra é maravilhosa, que é o Viltor Meirelles. É uma obra belíssima, mas uma obra que foi encomendada pelo curador Porto Alegre, né, para ele fazer a primeira missa no Brasil, como uma demonstração de que o Brasil era um país católico, apostólico, romano, que seguia a Europa. Então a gente vai ver que nesse momento já estávamos preterindo todas as outras culturas indígenas, todas as outras religiões que estavam aqui já há bastante tempo, porque afinal de contas já é 1870, né, quando essa obra fica pronta. Então já muitas culturas sempre estiveram aqui e foram preteridas, não se dava atenção, como se eles não tivessem religiões, não tivessem culturas. Então a gente vai ver que os nossos artistas contemporâneos, tanto os africanos que eu entrevistei fora do Brasil, quanto os afro-brasileiros, eles têm poéticas políticas. Eles estão reivindicando os seus direitos. E aí nós vamos pensar nessa semana de 22 que o Sérgio falou, né? Que a celebração, foi a celebração já dessa tão aclamada Semana de Arte Moderna, né? Quando eles vão estar trazendo artistas brancos que tinham tido o privilégio de estudar na Europa na época, né? Eu acho que hoje não é mais um privilégio, acho que o privilégio hoje é estar no Brasil e estudar o Brasil, estudar os artistas brasileiros, mas na ocasião se tinha essa concepção de que a Europa que era o berço da civilização, então eles eram privilegiados por ir lá pesquisar. Eles voltam e vão fazer uma semana fechada dentro daquilo que eles concebiam como uma arte brasileira, mas totalmente voltada para as questões europeias, né? Então, hoje, 100 anos depois, é a hora da gente rever esses conceitos. Aqui no meu livro, eu vou falar muito também dos significados desses novos tempos, porque a gente vai ver que hoje nós vivemos pelo mundo todo com culturas em diáspora, e culturas de entre-lugares. Nós não estamos mais, o Homi Bhabha fala muito dos entre-lugares, a gente tem que lembrar disso. Nós estamos vivendo num momento de culturas nos entre-lugares. Não tem mais ninguém é mais de um lugar só. As pessoas estão em diáspora, as pessoas estão circulando pelo mundo. E esses encontros, esse circular pelo mundo é muito interessante, porque eles vão produzir cultura, vão produzir arte dentro das suas línguas, todas elas com sotaques. Então aí é que a gente vai ver o que o Homi Bhabha fala, que eu acho muito bonito, é como o novo entra no mundo. A gente fica perguntando como o novo entra no mundo. Entra no mundo a partir desses encontros, a partir dessas culturas que se encontram. E é isso que a gente tem que ver hoje. Hoje a gente está falando de arte africana, a gente está falando de arte indígena, a gente está falando de outros grupos também que são politicamente controlados pelas suas escolhas sexuais, pelos seus corpos, e que não estão dentro daquele padrão europeu. Então a gente vai ver que essas pessoas falam dentro dos seus sotaques, que quando eu estou falando sotaque, eu não estou falando só da língua, eu estou falando da cultura mesmo, né? Porque a cultura é uma língua, né? Então essas pessoas todas é que nós temos que ver como que nós nas academias vamos lidar com essas identidades manifestas. O que nós fazemos? Como é que nós vamos lidar com isso? Nós temos que ter conhecimento para lidar com isso, porque nós estamos vivendo numa sociedade que nós queremos todas as pessoas sendo valorizadas. Então isso é importante. Eu entrevistei muitos artistas, eles estão aqui no meu livro. O Sérgio é um deles, tem diversos trabalhos do Sérgio, como tem de diversos outros artistas. E uma coisa que é interessante também, que eu percebi muito nessa minha caminhada, nessa minha pesquisa, que fiz já também mais de 15 vídeos com esses artistas, que estão todos publicados também no meu site. A gente vai ver também que uma coisa que é muito interessante de se pensar nessas políticas que esses artistas estão fazendo, né? É que eles não estão mais preocupados com o museu,
com a cópia do trabalho, como foi o caso do Vitor Meirelles. Eles estão preocupados com a sociedade. Então, o que acontece? Eles não ficam mais nos ateliês, eles vão à rua. Então, eles vão à rua fazer a pesquisa, como foi o caso do Sérgio, que foi para Brumadinho, como é o caso também de Tiago Alberto, que também foi lá para aquela região do Inhotim. Rosana Paulino também vai para os arquivos. Então, vocês vão ver que nenhum artista nossos dos afros, eles ficam dentro dos ateliês e pesquisando esse passado. Eles estão pesquisando as questões políticas contemporâneas, e é a partir de questões políticas contemporâneas que eles fazem as suas obras. Então, o meu livro, por isso tem esse nome, traz muito isso, né? O que são essas obras hoje, que a partir desses artistas, como que nós podemos discutir essa nossa sociedade para que tenhamos uma sociedade mais humana, mais fraterna, uma sociedade mais agregada, que eu acho que é isso que todos nós queremos, numa sociedade em que todas as pessoas sejam felizes de acordo com o seu corpo, a sua religião, a sua identidade sexual, a sua cor de pele. Ai, bonitinho, lindo, maravilhoso. Você veio aqui bem para pertinho de mim, porque essas crianças, eles merecem um Brasil melhor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sou Juliana Crispi. A minha conversa com o Sérgio, mais aproximadamente sobre o trabalho individual dele, começou em 2019, dentro da Bienal Internacional de Curitiba. Fizemos a realização de uma exposição individual do Sérgio. Nesse primeiro momento, a Fran Goldel, que está aqui também, compartilhou a curadoria junto com a professora Sandra Makowiak. E a gente começou a criar muitas aproximações. No mesmo ano, eu pude realizar e levar pela Bienal também uma exposição do Sérgio para São Paulo, na Galeria Choque Cultural. E as nossas aproximações e diálogos começaram fortemente em 2019. Então, a gente conversa muito sobre as obras, sobre a produção e sobre os recortes. Essa exposição em especial, Ser Negro, é uma exposição que vai passar por alguns lugares do estado e ela pretende, em cada lugar, ser readaptada. Então, por exemplo, em Chapecó, vocês vão ver a exposição em breve, a gente está programando uma exposição onde trabalha a questão da infância. Que objetos são dados, que brinquedos são dados às crianças negras quando nascem, que frases são faladas a essas crianças, enfim. Então é uma exposição, na verdade, em constante movimento e viva. E é sempre muito um diálogo, né, Sérgio? Então aqui a gente pensou em algumas obras, trazendo muita referência do livro, principalmente, mas quando chegamos aqui a gente pensou um sentido para essa leitura, um sentido histórico, que vem caminhando até finalizar a exposição. Então é sempre muita conversa, muito diálogo, muita escuta entre um e outro. Os textos que eu faço do Sérgio é sempre também um diálogo, então eu escrevo, mando para ele, a gente vai trocando. E é importante falar, hoje de manhã eu falei isso também, que eu estou aqui, inclusive, como uma pessoa de pele clara, porque a gente não tem curadores negros em Santa Catarina. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã, cadê os artistas negros, artistas visuais, além do Sérgio, aqui em Joinville? Hoje no estado, em Florianópolis, a gente tem alguns, cada vez mais informação, graças às cotas, e isso é importante dizer. Isso fez com que pessoas negras pudessem estudar na universidade pública. A gente, historicamente, tem a Tercília, né, que a professora Célia trabalha e traz ali referência no livro. Temos a Valda Costa, que é uma artista importantíssima na história da arte catarinense, ainda muito inviabilizada, mas é sempre muito um diálogo e um resgate dessa história que foi apagada. Esse é um movimento importante hoje na nossa sociedade contemporânea, não ficar parado e fazer algo.